O meu papel aqui hoje é só colocar um fundamento, porque não tem como a gente trabalhar algo sem a gente compreender esse algo, então eu vou colocar um fundamento bem rápido, beleza? E aí a pergunta é, o que é a glória de Deus? Porque se você prestou bastante atenção nesse retiro, a gente ficou falando sobre os processos de se subir ao monte, o caráter de Deus, e que a glória ela é incrível, e que ela é pai, mas não é bezerro, você não tem que temer, mas você precisa ter temor, é o tabernáculo, é a habitação entre os homens, é ser amigo de Deus, mas a gente não definiu então o que é a glória de Deus. E aí então, quando você vai estudar a glória de Deus nas Escrituras, ela vai aparecer duas palavras, beleza? Ela vai aparecer a palavra kabod e a palavra doxa. Alguém lembra da palavra doxa? E aí kabod é glória no Antigo Testamento e doxa é glória no Novo Testamento. E basicamente, glória significa peso, valor, destaque e honra. Então glória não é peso, glória não é valor, glória não é destaque e glória não é honra. Glória é peso, valor, destaque e honra. Por quê? A palavra kabod, ela significa peso e valor. E aí eu queria, para ficar didático para nós, que você imaginasse uma pedrinha de diamante. Ela é pesada? Não. Ela é bem leve. Mas ela é pesada em seu valor. Vamos lá, alguém. Então você admira, você respeita, você quando conquista, você guarda. Então a glória de Deus ela é pesada não necessariamente no seu peso quantitativo, mas no seu valor imensurável. Então a glória é um peso valoroso. E aí existe a palavra doxa, né? Que a nossa comunidade carrega ela como nome da casa. E doxa significa bom julgamento. Meu Deus. Significa o destaque e honra. E aí eu vou dar um exemplo que eu acho que vai fazer sentido para vocês. O que é dar um bom julgamento? O que é ter destaque? O que é receber honra? Imagina uma formatura. Nós estamos indo lá na formatura do Cleverson. E nós estamos dando destaque para o Cleverson. Nós estamos honrando ele. Por quê? Porque nós fizemos um bom julgamento dele. Nós falamos, honra ao mérito, parabéns, você está formado. Nós demos um bom julgamento, nós analisamos e falamos, uau, isso aqui é bom, isso é digno de destaque, isso é digno de honra. Então, enquanto o kabod fala sobre o valor inestimável, o doxa é para aqueles que entram na nuvem, porque eles dão um bom julgamento desse valor. Então, quando eu falo kabod, eu falo sobre um valor que você não consegue calcular. Agora, quando eu falo doxa, é quando você dá um bom julgamento disso. Ele está me entendendo? E aí você percebe que a palavra doxa ficou reservada para o Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento eles viram a vida que veio do alto. O Zoe de Deus, Jesus Cristo. E eles deram um bom julgamento para ele. Vocês estão aí, gente? Sim. Então, o que é glória que a gente está trabalhando aqui? É a junção de alguém que tem peso. A sua presença é pesada. É alguém que tem valor. É incalculável, é inestimável. É alguém que tem destaque, que ele é único. É alguém que merece honra, porque ele tem o maior mérito. Ou seja, a glória desse alguém, nós podemos chamar de isso ser a sua fama. E as Escrituras vão dizer que a fama de Deus lhe persegue. E o que é fama? É a glória dele. Por quê? Porque ele é único, ele tem o maior mérito, ele é inestimável, a sua presença é valorosa, ele tem peso, ele tem valor, ele tem destaque, ele merece honra. E o conjunto disso sobre alguém é a sua fama. Uau! E aí o Giovanni, ele usou a expressão de que nós não conseguimos escrever e dimensurar para você o que é a glória de Deus, mas nós podemos chamar você para ver.
Por isso que a fama de Jesus lhe persegue, porque sempre tem homens procurando encontrá-lo. Tem sempre homens tentando ver essa glória. Então a fama dele vai lhe perseguindo por onde quer que ele vá, cara. E aí Deus tem uma infinita grandeza de suas inúmeras perfeições. Eu vou repetir. Deus tem uma infinita grandeza de suas inúmeras perfeições. Então, se eu fosse pregar sobre a glória de Deus, eu ia ficar dias e dias, noites e noites, dizendo quem é o Senhor, e não seria o suficiente, porque é uma grandeza infinita e inumerada para sempre, sempre. Amém. Só que Deus, Ele criou esse mundo, e Ele fez com que esse mundo contasse uma história. Eu queria que você abrisse comigo agora Salmos 19. Salmos 19 a partir do versículo 1. Salmos 19 a partir do versículo 1. O texto diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento fala da obra de suas mãos. Cada dia expressa sua glória, e cada noite revela esse conhecimento. Sem discurso, sem palavra, sem que a sua voz seja ouvida. Sua mensagem ecoa ao redor de toda a terra, e suas palavras chegam até o fim do mundo. Meu Deus. A palavra contam aqui, basicamente o salmista está falando, tudo que foi criado, quando você observa, eles estão contando sobre a glória de Deus. Só que como ela é infinita em grandeza, é todos os dias, e todas as noites, e para sempre, eles vão contar sobre a glória de Deus, porque não vai ser o suficiente. E aí a palavra contar aqui é a palavra relatar e narrar. Contar acuradamente como um contador. Vocês não estão entendendo, não? Então, o que o sol, o céu, as árvores estão falando para nós hoje? Olha, eu vi a glória de Deus, e eu estou narrando para vocês essa glória. Só que eu não estou apenas contando uma história, eu estou relatando. Isso muda tudo, porque uma coisa é eu contar uma história, outra coisa é eu relatar um fato. Então, o salmista, ele foi perspicaz, porque ele disse que os céus estão relatando um fato sobre a glória de Deus. E aí eles relatam dia após dia, e depois que eles cantam, eles declaram. Então, o texto me diz que ele relata e depois declara. Ou seja, toda a criação agora está relatando, está averiguando o fato, está dizendo a glória de Deus é imensa. Só que aí no final da tardezinha, ele declara. E a declaração da criação é: glorioso és. E ele é tão glorioso, mas tão glorioso, que amanhã eu venho novamente te contar. E depois da manhã de novo, e depois de novo, e daqui um ano de novo, e no próximo ano de novo, eu venho relatar, averiguar e declarar: ele é glorioso. E o grande X da questão, e eu espero que você comece a entrar na mensagem comigo agora, porque ela estava um tanto quanto introdutória, é que a ideia e a busca e o que nós queremos requerer do Senhor é que essa glória de Deus seja exposta hoje aqui. Vamos lá. Nós estamos dizendo, sabe Senhor, o que o céu está declarando e narrando sobre a sua glória, nos expõe hoje. Sabe o que toda a criação canta e declara que o Senhor é glorioso? Nos mostre hoje. Vamos lá, alguém, cara. E aí você fala, beleza, Leandro, mas por que isso vai acontecer? Por que Deus vai permitir que a gente veja? Eu quero que você vá lá em Isaías capítulo 6 agora comigo, por favor. Isaías 6, e a gente vai ler a partir do versículo 3.
Isaías, capítulo 6, versículo 3 diz assim: eles clamavam uns aos outros: mais santo que maior a santidade é o Deus Todo-Poderoso. A terra inteira está repleta da sua glória. Meu Deus. Então, se a gente estava nas coisas criadas aqui da terra, narrando e declarando, agora Isaías vê os céus abertos. E quando ele vê os céus abertos, ele vê as criações celestiais agora. Porque Deus olhou e falou: irmão, as criaturas da terra não são o suficiente para narrar a minha glória. Então observe agora que as criaturas celestiais estão olhando umas para as outras e estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E aí eles pegam e fazem uma afirmação categórica aqui. Eles falam: e a terra está cheia da sua glória. Ah, vamos lá alguém, cara. Quando Isaías viu os céus abertos, ele ouviu uma mensagem. Ele disse: olha, a terra está cheia da sua glória. A terra não tem um pouquinho da sua glória, a terra não tem uma visitação da sua glória, mas a terra está cheia da sua glória. E eu preciso que você pegue essa verdade agora e seja combustível para o que nós vamos experimentar, porque o texto não disse que a terra estava cheia, ela não disse que a terra esteve cheia, mas ela disse que a terra está cheia. Meu Deus, eles não falaram: um dia talvez estará cheia. Não, antes de vocês serem tão ruins, ela já esteve. Não, os céus declaram: a terra está agora cheia da sua glória. Vamos lá alguém. E esse cheia que eu queria trabalhar com vocês, não é a ideia de um copo cheio de água, mas a palavra aqui é sobre plenitude, é aquilo que preenche. Estamos falando que a glória de Deus satisfaz por inteiro. Então quando eu falo que a terra está cheia da glória de Deus, eu não estou falando assim: nossa, tem uma quantidade muito grande, cara, então a gente vai encher um copo aqui e cada um vai beber um pouquinho da glória de Deus. Não. O que o texto está dizendo é que ele está falando o seguinte: que a sua alma é completamente satisfeita na glória de Deus, que você experimenta a plenitude quando você vê a glória de Deus. O que eu estou querendo dizer é que aqui na terra nós podemos experimentar a plenitude da presença manifesta de Deus. Tua presença manifesta nos distingue e satisfaz a nossa alma e dá sentido para a nossa vida. Então, o que eu quero dizer é que existem aqueles que viram a glória e aqueles que não viram a glória, porque a glória ela distingue. O que eu estou falando é que a sua alma vai ser completamente satisfeita. E quando eu falo completamente satisfeita, também é um arrepio, também é um toque, também me joga no chão. Mas isso é tão plenitude, mas tão plenitude, que eu nunca mais fui o mesmo. É quando você ouve alguém dizer assim: é impossível eu negar o que eu vi, porque eu não vi uma imagem parada, eu vi uma narração de uma glória declarada que cada dia cresce mais. Eu vi algo que preencheu a minha alma, e por mais que eu coma lixo, por mais que eu busque entretenimento, por mais que a vida dificulte, por mais que eu pense em abandonar, é impossível negar quem viu a glória de Deus. E algumas pessoas me procuraram antes do retiro e falaram: mano, o que vai ser o retiro? Eu tô animado e tal. E eu falava assim: cara, você quer ter um encontro fatal com Deus? Se inscreva no retiro, porque esse encontro te mata. Esse encontro te faz refém, esse encontro te estraga. Por quê? Porque esse encontro faz com que tudo perca o sentido e faz com que só uma coisa nos satisfaça: a presença manifesta de Deus. Vamos lá alguém, cara. Existe uma diferença entre a presença de Deus e a presença manifesta de Deus. É como se a presença de Deus já não fosse o suficiente. Eu preciso da manifestação dessa presença. Eu vou usar a pregação da Paty. É como se a presença fosse: uau, eu sou amigo de Deus e Ele está comigo. E a presença manifesta é: então senta aqui e vamos comer. Se você é meu amigo,
Se nós temos uma aliança, por que nós não vamos comer juntos? Estão aí, gente? E aí, por último, eu queria que você abrisse em Abacuque, capítulo 2, versículo 14. A Larissa deu um baita de um spoiler hoje de manhã. Eu falei, Senhor, eu não sei se você está me confirmando ou me atrapalhando. Ei. Abacuque, capítulo 2, versículo 14. O texto diz assim: pois a terra ficará tão repleta do conhecimento da glória de Deus, quanto as águas cobrem o mar. Eu vou repetir: pois a terra ficará tão repleta, tão cheia, tão plena do conhecimento da glória do Senhor, quanto as águas cobrem o mar. Uau! Peraí, teve uma coisa aqui que mudou. Em Salmos, as Escrituras me dizem que a criatura está me relatando algo glorioso, e eu vejo que é belo, e eu confirmo que é belo. Em Isaías diz que a glória está cheia, me satisfaz, me alimenta, e os seres celestiais também estão afirmando isso. Uau! Mas a profecia de Abacuque diz o seguinte: vocês conhecerão a glória de Deus. Só que você viu que o texto não diz assim: pois quando Jesus voltar na eternidade, vocês ficarão cheios do conhecimento da glória. Não. O texto diz assim: pois a terra ficará tão repleta do conhecimento da glória do Senhor, quanto as águas cobrem o mar. Esse texto abre para mim um buraco enorme, porque ele está falando: se você quiser, você pode conhecer a glória de Deus hoje, e não é um conhecimentozinho, você pode ficar preenchido com a glória de Deus que está na terra. E aqui sim a palavra encherá traz a ideia da abundância. Aqui sim está falando de um copo não cheio, mas transbordante. E cheio do quê? Transbordando do quê? Da revelação de Deus. Uau, cara! Existe um copo transbordante de água, de revelação de Deus, da glória de Deus, para que você possa se embriagar. Paulo entendeu isso e ele diz assim: cara, não embriague com vinho, mas do Espírito de Deus. Uau, cara! E aí um dia Paulo ficou tão embriagado, mas tão embriagado, que ele foi no terceiro céu e disse: eu vi coisas inefáveis. Só que Paulo, ele decidiu que essa mensagem era para ele. E a pergunta do Espírito Santo agora é: essa mensagem é para você? Você quer estragar a sua vida hoje? Você quer ter um encontro fatal? E cara, eu não estou falando que tudo vai virar um mar de rosas, muito pelo contrário, porque os amigos de Deus são perseguidos, mas mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque Ele está comigo. Então ver a glória de Deus me estraga, porque por mais que eu esteja de luto, por mais que eu não esteja ganhando dinheiro, por mais que tenha uma doença, eu estou satisfeito. Mas para isso, nós precisamos ver. E nós trabalhamos nesse retiro para ver a glória de Deus. Não está me entendendo? E a palavra conhecer aqui é a palavra intimidade sexual. E aí você fala: nossa, que bizarro, velho. Como assim, mano? Deus está falando sobre uma intimidade sexual. É porque na nossa limitação, beleza? Deus é soberano e sabe de todas as coisas. Na nossa limitação, não existe nada mais íntimo do que um relacionamento sexual. Isso é a coisa mais íntima que existem para os homens.
E aí Deus então pegou a ideia sua limitada de um relacionamento mais profundo que existe e falou: é isso que eu quero com você. É o limite da intimidade que você entende, é esse limite que eu quero romper com você. Quem está me entendendo? Então Deus está te chamando para aquilo que você acha mais absurdo. Tipo, você extremamente exposto. E conhecerei tão intimamente que eu não sei nem descrever. Vai ser uma mistura de corpos. É isso. Deus quer misturar a vida zoe dele dentro de você. Ele quer soprar toda a verdade dele dentro do seu interior. Ele quer que o seu homem interior cresça, apareça e diminua o homem carnal. Mate o homem que não quer Deus. E você ande pelo Espírito. E aí os discípulos, eles experimentaram isso, e lá em 1 João ele vai dizer: daquilo do que vimos, ouvimos e apalpamos com respeito ao verbo da vida. O convite do Senhor agora, então, em definitivo é: você quer ver, ouvir e apalpar? Você quer experimentar as afeições da glória do homem? E se você está me entendendo bem, Deus vai te tocar, Gê. Isso vai ser incrível. Mas não vai ser o suficiente. Porque amanhã os céus estão declarando de novo algo que você ainda não viu. E aí você entra numa parada muito louca, que Deus, Ele reservou para nós um pão espiritual. Só que é um pão espiritual muito pesado. Porque esse pão espiritual, ele não vai te encher por 2 dias. E você vai falar assim: nossa, mano, eu comi muito de Deus. Não, não, não. É um pão vazio. Vamos lá, alguém. Porque quando você vê a glória de Deus, você tem mais fome de Deus. E aí você vê a glória de Deus, e aí você tem mais fome de Deus. E aí você vê a glória de Deus, e aí você tem mais fome de Deus. E aí você fica preso. E aí então você está enfermo de amor. Porque aí não dá mais, agora vocês estão conseguindo entender, não dá mais para fazer um cultinho, cara. Não dá mais para cumprir uma tabelinha. Não dá mais para eu encontrar meu discipuladorzinho e falar: ai, tô com um probleminha. Não! Eu vi a glória de Deus, e eu tenho fome de Deus, e amanhã eu tenho mais fome de Deus. E se eu não saciar essa fome, eu fico louco. E se eu não ver Deus de novo, eu fico louco, cara. Por quê? Porque eu estou enfermo de amor. Ai, ai, ai. Ele vai nos levar mais longe, até onde ainda não chegamos. Abra os seus olhos. Sabe por quê? É para isso que existimos. Abre os seus olhos, porque é para isso que nós existimos. Eu gostaria que você prestasse um pouquinho de atenção em mim, mas quando eu falar, você pode entrar em espírito de oração, porque agora nós vamos atrair a pessoa de Jesus. Por quê? Existe o último textinho aqui que eu guardei como um zap, assim, bem lá no fundo do meu bolso. E aí Deus falou: usa ele hoje, joga na mesa. A gente trabalhou muito o que é a glória de Deus. Vamos lá, alguém. E agora eu quero ensinar vocês o que é ter fome. Ninguém mencionou nesse retiro qual é a glória dos homens. Porque agora você precisa descobrir qual é a glória dos homens. Em Provérbios 25, verso 2 diz assim, que a glória de Deus é esconder certas coisas, mas a glória dos homens é encontrá-las. Então agora, sabe o que vocês precisam aprender? A ter glória. Porque você precisa encontrar. É isso, porque talvez você está tipo assim: beleza, amém, eu quero ver Deus, põe a mão na minha cabeça e eu vou fazer isso. Só que a sua glória é encontrar, a sua glória é desvendar, a sua glória é achar aquilo que Deus escondeu.
O que eu quero te dizer, véio, é que existe um mapa para você que eu não consigo acessar e Deus escondeu para você achar. Então olha a afirmação. A afirmação é o seguinte: Deus quer expressar a sua glória. E aí ele falou assim: vamos brincar? Porque eu vou esconder certas coisas. Porque se você encontrá-las, elas são suas. Então vamos atrair a pessoa de Jesus agora, porque ele está com óleo fresco.